mais uma live. Vou colocar aqui embaixo o assunto da live de hoje. Mais uma live de aquecimento aí da nossa semana da modelagem sem mistério. Oi, gente. Tudo bom, Sara? É Sara, né, eu acho. Setúbal, Portugal, que legal. Noite aí. Eli, a Kelly. A outra Kelly entrou também. Nessa live aí a gente vai falar sobre esses 3 assuntos aí, ó, que eu fixei aí no comentário. Nós vamos falar sobre tesouras, agulhas e tecido também. Oi, Daniela. Então, olha, para quem é iniciante, é muito importante entender um pouco sobre esses itens aí que eu mencionei. Quem é iniciante aí fala eu, só para eu ter noção, ideia de que tem iniciantes aqui na conversa. Oi, Ceissa. A Ida é iniciante. Sara também. Kátia também. Então, essa live ela vai ser muito útil para vocês, tá? Ceissa também é iniciante. Nem tanto mais, né, Ceissa? Ele também é iniciante. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre tesouras, tá? A gente vai aguardar só mais um pouquinho até algumas outras pessoas entrarem. Vamos aguardar só mais uns 5 minutinhos. Enquanto isso, vocês podem ir se apresentando. Eu sou Valéria, eu sou do ateliê, professora de costura e modelagem aqui do ateliê Miss Valerie. Aqui não, né? Eu tô em casa, né? Tô em home office. Tá entrando mais algumas pessoas. Entrou a Giovana, Eliane. Iniciantes de um pouco de cada coisa. Maíra, Anne. Que legal. Olá, gente. Sejam bem-vindos, tá? Mais essa live. Nessa live aqui a gente vai falar sobre esses 3 assuntos aí que eu fixei aí nesse comentário. Tesouras, agulhas e tecidos. Oi, Joyce. Karina iniciando do zero. É bom assim, Karina. Que é bom que não fica com vícios, tá? Já aprende da forma certa. Boa tarde, de Sorocaba. Fátima de Sorocaba. Não, a Daniela diz que não é iniciante, mas gosta de aprender.
Então, seja bem-vinda a mais essa live, tá bom? É sempre bom realmente a gente ouvir a opinião de outras pessoas. Às vezes é algo que acrescenta realmente ao que a gente já sabe. Então, gente, eu vou começar, tá? Eu vou começar falando sobre tesouras. Aqui eu separei algumas tesouras que são muito úteis para quem está iniciando. Algumas delas, elas são essenciais. Por exemplo, essa aqui é uma tesoura de costureira, tá? Essa tesoura aqui, essa minha tesoura, ela é destinada apenas para tecido, para cortar tecido. Então, eu não uso ela para cortar mais nada. Por que que é importante a gente reservar uma tesoura só para essa finalidade? Porque se você ficar cortando outras coisas, outros materiais que não seja tecido com a sua tesoura de tecido, o que vai acontecer com a lâmina? Ela vai ficar cega. Então, o correto para você que é iniciante é você destinar uma tesoura específica para você cortar somente tecido, tá? Outra tesoura que é muito importante você ter é uma boa tesoura de papel. Aqui eu tenho uma tesoura que ela é uma tesoura escolar. Essa tesoura aqui eu uso somente para cortar papel. Mas assim, se você quer ter mais facilidade na hora de cortar, o ideal é você também comprar uma boa tesoura. Estou usando essa daqui como exemplo somente, tá? Algumas pessoas até compram tesoura como essa aqui, ó, para cortar papel, porque facilita demais na hora de cortar. Então, o certo é a gente fazer isso, tá? Ter uma tesoura de papel e uma tesoura específica para cortar tecido. Quem aí sabia disso? Que é importante separar as tesouras, destinar uma tesoura somente para papel e outra somente para tecido. Maria, estou gostando. Que bom, Maria. Como faço para fazer franjas de canga de praia? Nessa live a gente está falando sobre tesouras, agulhas e tecidos, tá, Maria? A Cris está falando que ela não sabia que tem que fazer essa separação de tesoura para tecido e tesoura para papel, tá? Então, se vocês não têm ainda, o ideal é vocês adquirirem uma tesoura específica para isso, tá? Outra tesoura que eu considero muito útil para quem costura é essa tesourinha aqui. Essa tesourinha aqui, ela tem o formato de passarinho, mas existem outras versões dela, tá? O nome dessa tesoura aqui é tesoura de refilar ou então tesoura de precisão. Essa tesoura a gente usa, por exemplo, para cortar algum excesso de tecido que esteja bem rente a uma costura, por exemplo. Ou então, digamos que a gente queira cortar, fazer uma bainha de lenço, por exemplo. A gente faz uma costura, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para usar como exemplo. Vocês conhecem essa tesourinha? Deixa eu só pegar aqui alguma coisa para usar como exemplo. Achei aqui. A Alice falou que ganhou uma dessa. Essa tesoura é extremamente útil, tá? Para quem costura. Por exemplo, ó, vou usar aqui essa bordinha aqui de tecido que tem bem rente à costura da bainha, ó. Digamos que eu precisasse cortar bem rentinho, ó. Essa tesoura, ela dá uma precisão no corte. Coisa que essa tesoura grandona aqui, ó, não dá. A probabilidade da gente cortar onde não deve com essa tesoura grandona é muito grande, tá? Então, essa tesourinha aqui, ela é útil para fazer um corte preciso próximo a uma costura, por exemplo. Também ela é muito usada para cortar bordado, para refilar bordado também, tá? Boa tarde. Linda essa tesoura. Ela é muito linda. E como eu falei, ela tem outras versões também.
tem maior também. Essa daqui foi um kitzinho que eu comprei num site da China. Ela veio com 2 tesourinhas com esse desenho, só que uma maior e essa menorzinha. A Orlita falando que eu explico muito bem. Muito obrigada, Orlita. Eu fico feliz em saber que vocês estão compreendendo. Tá bom? Então ficou bem entendido, né? Tesoura de tecido, tesoura de papel e, se possível, uma tesoura de precisão. Essas 3 tesouras aqui, elas são muito úteis para quem tá querendo costurar, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre agulhas de máquina. Vocês sabiam, eu sei que de repente muita gente aqui ainda não tem máquina de costura. Porém, é importante saber que quando vocês comprarem a máquina de costura e forem de fato usar essas máquinas de costura, em determinados momentos vocês vão ter que usar algumas agulhas específicas. Por exemplo, aqui, ó, eu separei alguns modelinhos de agulha para vocês, de máquina, para vocês conhecerem um pouco delas. Ó, aqui eu tenho a agulha de máquina de uso geral. Então, geralmente a máquina ela até vem com a agulhinha dessa daqui, tá? A gente usa ela para costurar diversos tipos de tecido. Geralmente de algodão, tá? Esse modelinho aqui, ó. Atrás vem até discriminando, ó. Que é para algodão. Não sei se tá dando para ler, tá? Tem essa outra agulhinha aqui do cabinho dourado. Essa agulha aqui, do cabo dourado, ela já é usada para costurar malha, tá bom? Tecidos de malha a gente usa essa agulha. Ela é conhecida por algumas pessoas como ponta-bola, tá bom? E tem também essa outra agulhinha aqui, que é uma agulha dupla. Essa agulha aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela é de 4 milímetros, que é a distância que tem aqui de uma agulhinha pra outra. Mas também tem uma outra que ela é mais estreitinho, ponta, é de 2 milímetros. Essa agulha aqui, ela é muito usada para fazer bainha em tecidos de malha, por exemplo. Imita, fica bem parecido mesmo com a costura feita na colarete, por exemplo. Então, essa agulha aqui, ela dá essa impressão de que a bainha foi feita na colarete e ela pode ser usada na máquina doméstica, tá? Cada uma dessas agulhas aqui, elas possuem uma numeração. Por exemplo, deixa eu usar essa aqui como exemplo aqui, essa de uso geral. Aqui atrás, ó, tem uma numeração. A impressão minha ou tá saindo embaçado, gente? Tá dando pra enxergar ou não? Enfim, aqui, ó, tá escrito assim, ó. Número 80/11. A gente leva em consideração esse último número, tá? 11. Significa que essa agulha aqui, ela é número 11. Então, dependendo do tipo de tecido que você for costurar, você vai ter que comprar agulha com a numeração diferente, tá? Existem agulhas, por exemplo, essa de uso geral, com a numeração 9, 11, 14, 16 e 18, tá? Então, essa medida se refere ao diâmetrozinho da agulha. Quanto mais fino for o tecido que você for usar, menor tem que ser o diâmetro da agulha. Então, por exemplo, se você for costurar uma seda, você vai optar por comprar a agulha número 9, tá? Que ela é bem fininha, ela é própria para costurar esse tipo de tecido delicado. Se você for costurar, por exemplo, gabardine com elastano, então daí você já pode usar a agulha número 14 ou então a 11, por exemplo. Que é um tecido que ele é um pouquinho encorpado, mas não chega a ser grosso. Se for usar um tecido como um jeans,
pesado, aí você pode usar 14 ou então a 16. E se for usar um tecido extremamente pesado ou um material extremamente pesado, como por exemplo a lona, você pode usar a agulha no tamanho 18, tá? Então, tem que se atentar com relação a essa questão da numeração da agulha, porque senão você pode até danificar o teu tecido, se for escolher a agulha com a numeração errada, tá? Então, sempre que for costurar um tecidinho fininho, você tem que escolher uma agulha que corresponde a esse tipo de tecido, uma agulhinha mais fina. Se for escolher um tecido médio, que é o que geralmente a gente usa quando está aprendendo, você pode usar uma agulha número 11 ou então a agulha número 14. Particularmente, eu acho que a agulha número 11 ela é uma agulha coringa. Ela dá tanto para você costurar tecidos mais leves, como também dá para você costurar um tecido médio, por exemplo. O pesado, aí já é melhor realmente comprar uma agulhinha mais grossa, tá? A Clara Paneto, vai salvar a live? Vamos sim, tá, Clara? Vai ficar salva. Aqui estão perguntando a agulha para viscose. Então, viscose, o ideal é você usar a 9 ou então a 11. Pra mim, eu uso a 11 e dá super certo na viscose, tá? Já na questão do crepe, depende do crepe, tá? O crepe tem uma infinidade de texturas. Tem uns crepes bem fininhos e tem outros crepes que são bem grossos. Por exemplo, esse que eu tô usando aqui, olha, é um crepe, tá? Eu usei a número 11 para esse crepe aqui, tá bom? Então, por isso que eu tô falando que a número 11, pra mim, no meu caso, eu considero uma agulha coringa, tá bom? Deixa eu ver aqui mais outra. Ela imita a galoneira, é isso mesmo, a agulha dupla imita a galoneira. E ela também tem numeração, tá, gente? Então, tem que ficar atento à numeração da agulha. Como eu compro um esquadro? Chama esquadro de costureira? Só exatamente. Um esquadro de costureira serve também. Tem tabela para tecido linha e tensão de linha. Isso mesmo, tem mesmo, viu, Holanda? Na internet a gente acha, assim. E no dia a dia a gente vai vendo, por exemplo, que às vezes não dá para seguir o padrão que às vezes a gente encontra na internet. Por exemplo, eu já usei a agulha, eu acho que a agulha 9, ela é muito fina para determinados tecidos que é considerado leve. E aí quebra a agulha. E em relação a essa questão de quebrar, às vezes a pessoa não entende. Minha agulha tá arrebentando todo o tempo, tá quebrando todo o tempo. É importante vocês levarem em consideração também a marca da agulha, tá? Porque tem agulha que às vezes a gente compra baratinho, acha que tá saindo na vantagem. Na hora de costurar, a bicha começa a arrebentar. Isso aconteceu comigo, tá? Fui comprar uma caixinha de agulha super baratinha. Gente, não dava para costurar de jeito nenhum com aquela agulha. Então, embora algumas marcas sejam mais caras, vale mais a pena do que investir em algo barato que não funciona, tá? E também a agulha, ela tem vida útil. Não sei se vocês sabem. Mesmo que ela não esteja torta, ela tem uma vida útil. Geralmente ela funciona perfeitamente de 8 a 12 horas, trabalhando assim direto, tá? E depois disso é recomendado trocar. A gente não tem esse hábito de trocar, né, com tanta frequência. A gente troca só quando quebra ou então quando fica torta. Mas é recomendado trocar de 8 a 12 horas.
Atualmente, até nas máquinas da Singer, vem com um símbolozinho já escrito, né? Indicando que você tem que trocar a agulha nesse período, dentro desse período. Agulha ponto bola. Ah, tá. Eu gosto da marca Singer. Eu também gosto da marca Singer. Ela é cara, mas... enfim, aqui é mais dura. Sabemos que a agulha ponta dourada que é para malha, mas tem uma numeração certa para malha. Então, ele tem... você vai ter que levar também em consideração o tipo de malha, que a malha também tem gramatura, tá? Por exemplo, aqui eu tenho aqui, é a número 9. É para malha fininha. Eu tava usando ela para costurar meril, um meril bem fino. Mas tem malhas que são bem grossas, que aí você vai ter que comprar uma agulha mais grossinha também, tá bom? É a mesma teoria da agulha de uso geral. Boa tarde. O quanto fica junto? Não entendi, não. Deixa eu ver aqui o que estão perguntando. Estou fazendo curso infantil. Boa tarde. Cadê a segunda aula? Tem gente perguntando aqui, ó. Cadê a segunda aula? Gente, a segunda aula é amanhã, tá? Vai ser liberada amanhã. A gente tá fazendo essas lives de aquecimento. Quem está no grupo vai receber em primeira mão a segunda aula da semana da costura sem mistério, da modelagem sem mistério. A Sara tá falando, minhas máquinas são as 3 Singer, a pretinha que estou a recuperar e a minha primeira Serenade, eu não sei, e agora a Tradition. Só as agulhas da marca. Show de bola. Isso aí. Então, outro assunto que eu reservei para falar com vocês, ficou mais alguma dúvida referente a agulhas? Ou não? Deu para dar um apanhado geral? Acho que sim, né? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Show. Muito bem. Então, isso são algumas noções básicas apenas. E aí, eu vou falar com vocês também a respeito de tecidos. Para quem está aprendendo, o ideal é sempre optar por tecidos que são fáceis de costurar. E esses tecidos, geralmente, são tecidos que são de algodão. Por exemplo, algumas pessoas aprendem a costurar no algodão cru. Por quê? Porque ele é um tecido fácil de costurar, de trabalhar. Mas já quem já quer fazer a roupa assim para usar, às vezes pode optar por usar um tricoline. Aqui, ó, eu tenho vários tricolinezinhos que tem estampas maravilhosas, que dá até pena de usar, né? São aqueles tecidinhos de estimação que a gente não acha uma finalidade nunca, porque acha que vai estragar, né? Enfim, então se vocês forem usar tecidos que tenham, por exemplo, algodão na composição, é recomendado que a gente molhe antes de lavar, antes de costurar, perdão. Isso porque tecidos que tem algodão na composição, eles tendem a dar uma encolhida. Então, se você for usar o tecido exatamente como veio lá da loja, vai lá, vai fazer tua roupinha, aí pode acontecer de depois a roupa encolher, tanto no comprimento como na largura. Então, antes de vocês usarem o tecido que tem, por exemplo, algodão na composição, vocês têm que fazer esse processo de encolha. Molha o tecido e coloca para secar.
Depois que secar, é que você pode usar o tecido, tá bom? Tricoline, você chama de tecido 100% algodão? Então, nem todo tricoline é 100% algodão, tá? Esse, por exemplo, aqui, ele tem uma boa parte que é algodão, mas alguma coisinha ele não é de algodão, tá bom? Mas todos os que têm algodão na composição é recomendado molhar. Isso inclui também viscose, por exemplo. Onde compro os tecidos de gatinho? Eu comprei na internet. Comprei na... Esqueci o nome da loja. Avimor Tecidos. Amei o de panda. Agora vocês estão namorando meus tecidos, né? Eu vou mostrar pra vocês de novo. Olha que lindo. Isso aqui são tecidos digitais. Por isso que as estampas são assim, ó. Bem vivas. Muito lindo. Comprei pra fazer roupinha pra minha bebê. Tá bom? Com relação a tecido... e inclusive, por que eu falei de tecido? Porque a gente recomendou o tecido linho misto para poder fazer a roupa que a gente vai interpretar na próxima aula. E nesse tecido que a gente recomendou, E eu tô me distraindo aqui com um comentário de vocês, falando de tecido. Sou cliente Avimor. Pois é, eu amei e assim, chegou super rápido. Então, gente, o tecido que a gente recomendou para a aula de amanhã foi linho misto. E esse tecido, ele tem algodão na composição. Então, vocês precisam molhar ele e colocar para secar, tá? Antes de usar. E quando a gente fala lavar, né, ou molhar, não significa que você precisa misturar algum produto, não, tá? É simplesmente água. Pegou do jeito que veio da loja, o tecido, por exemplo, vem assim, dobradinho. Molha ele, depois coloca para secar no varal. Pronto. O tecido, ele vai encolher lá naturalmente e aí depois vocês podem utilizar, tá? Você acha que enquanto eu consigo costurar para vender roupas? Tainá. Então, isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Eu acho que quanto mais a pessoa se dedicar a alcançar um objetivo, mais rápido ela vai conseguir alcançar, né, esse objetivo. Então, muito depende de cada pessoa, tá bom? Gostaria de saber sua opinião do polo dos tecidos. Como sou nova, gostaria de sua orientação. O polo dos tecidos é o polo têxtil aqui no Rio, Holanda? Qual a melhor tesoura para cortar tecido? Tem alguma marca? Voneia. Então, eu gosto demais de uma tesoura. Eu não tô com ela aqui, ela está lá na unidade Meyer. Ela tem um preço bem acessível. É uma tesoura da Tramontina. 9 milímetros, 9 polegadas. E eu também gosto muito dessa tesoura aqui também. Ela é da Mundial. E também, gente, olha, essa pergunta é muito difícil de eu responder, porque eu sou a louca das tesouras. Vou mostrar pra vocês outra também. Tá vendo aquelas duas lá que estão penduradas? Elas são da Lamax também. Eu amo aquelas tesouras também. E elas têm para vender nas unidades do Miss Valerie, tá? Mas a melhor... É muito difícil eu dizer qual é a melhor, porque eu gosto de todas as minhas tesouras. Mas quando me perguntam, eu indico sempre essas, tá? É a da Tramontina, essas da Lamax e essa daqui também da Mundial. É bom deixar uns minutinhos de molho, isso mesmo. É muito importante deixar uns minutinhos de molho.
Ó, eu deixo o tecido dobrado dentro do balde só com água, depois coloco na corda, é isso mesmo. Aqui, ó, sobre tesoura, eu gosto da de titânio. Essa é maravilhosa, essa tesoura de titânio é um investimento para a vida toda. E ela também, ela tem tamanhos, tá? Eu gosto da número 9. Tem uma marca até, a Zaki. Ela é uma marca japonesa ou é chinesa, não sei. E ela, Zaki número 9. Ela é ótima, maravilhosa. Essa de titânio, ela não perde o fio. A não ser que você queira cortar algo muito pesado com ela, tá? A live vai ficar salva assim, viu, Jaque? Quantos metros para amanhã? Então, a gente está recomendando 1 metro. Para quem veste até o número 44, tá? Quem veste acima disso, é recomendado comprar um pouquinho a mais de tecido. Eu tenho a de 12 de titânio. Então, eu tenho a 8, eu tenho a 9, eu tenho a 10 e tenho a 12. Eu tô falando que eu sou a louca dos tecidos, das tesouras, gente. Depois eu vou tirar uma foto de todas as minhas tesouras e vou mostrar pra vocês. Ó, a Cristina tá falando que tem da Lamax 9 e ela adora. Eu gosto demais também dessa da Lamax. Inclusive, comprei as duas, não foi à toa. Não tem esse tecido de linho. Posso fazer com o que eu tenho? Pode sim. Se você é iniciante, Ana Lúcia, opta por fazer no tecido fácil de costurar, tá? Mas se você é alguém que já tem alguma prática, viscose é uma boa opção também. A gente ainda não tá divulgando o modelo, mas eu já tô dando dica aí de tecido que pode ser substituído. A tesoura da Mundial é desse formato para facilitar o corte? Eu acho que não. Eu acho que essa da Tramontina, ela facilita melhor. É porque eu não tenho... Deixa eu ver aqui se tem como eu... se eu acho ela aqui na internet. Pra vocês verem. Porque essa da Tramontina, eu sinto que ela é mais anatômica. Então, ela fica melhor apoiada na mesa. Essa daqui, eu acho que ela tem esse formato, mas pra dar uma precisão no corte. Ó. Essa daqui é um tamanho, tá? Deixa eu ver se dá pra focar. Ups. Dá pra ver mais ou menos, eu acho. Aí, ó. Essa aqui. Ela também, ela tem 2 tamanhos. Essa aqui que eu mostrei pra vocês é a tamanho 18. Mas ela tem uma que é maior. 18? 18 centímetros. Tem uma que é maior. Ela, quando você vai cortando, ela fica totalmente apoiada em cima da mesa. Tá bom? Comprei a Lamax no Miss Valer May. Estou amando. Comprei na cor rosa. Eu também comprei lá, Holanda. Não gosto dessa tesoura com cabo azul. Tem gente que não se adapta mesmo. Eu também não gosto daquela dourada. Aquela dourada que o pessoal usa muito, eu não gosto. O que vai ser feito amanhã é surpresa. Quem tá lá no grupo vai ficar sabendo em primeira mão, tá bom? E a live vai ficar salva sim. Pra quem está perguntando. E é isso, gente. Mais alguma dúvida sobre esse assunto aí que eu coloquei fixado aí no comentário? A Sandra tá dizendo que ama esse tipo de live. Então, no decorrer dessa semana, a gente vai ter várias nesse estilo, viu, Sandra? Qual dos grupos? Em todos os grupos da Semana da Modelagem Sem Mistério. Se você não entrou ainda, você tem que se cadastrar. E o link tá na bio aqui do Instagram. Aí é só você colocar seus dados que você vai entrar em um desses grupos.
Repetir sobre as tesouras? Sim. Eu falei que é importante você destinar uma tesoura específica para cortar tecido, uma para cortar papel e, se possível, uma própria para poder refilar o tecido, onde às vezes é difícil dessa tesoura aqui chegar, ó. Tá bom? Eu falei sobre essas 3 tesourinhas aqui. E aí as meninas perguntaram sobre marca de tesoura que eu recomendo. Eu falei, né, que eu gosto dessa da Mundial, gosto dessa da Lamax, gosto da Tramontina e gosto também das as que são forjadas, a Zac 9, por exemplo. A Cristina tá falando que está amando a semana da modelagem. Que bom, gente. Entendi. E as marcas e numeração. Então, eu falei sobre a da Tramontina, por exemplo. A tamanho 10. Ela é grandona, ela é bem anatômica. Essa daqui eu não sei qual é o tamanho dela. 8. Tamanho 8, da Mundial. Aquelas da Lamax ali são tamanho 9. E a da Zac é tamanho 9, é o tamanho que eu gosto. Mas ela também tem vários tamanhos. A 12 eu acho muito grande. Vai ser feito o molde da peça amanhã, tá bom, Beatriz? Separo as tesouras, que legal. Qual o grupo da semana da modelagem? Thaís, você tem que se cadastrar no link que tá aqui na bio do Instagram, que você vai ser direcionada para um dos grupos. Tem muitos grupos, muitos. E aí você vai ser direcionada para o que tem vaga ainda. Tô adorando, sou de Porto Alegre, vou assistir todas as aulas. Que legal. Então é isso, meninas. Mais alguma dúvida sobre tesouras, agulhas e tecidos? Se não, eu vou encerrar a live. E aí a gente se vê depois. Quem gostou dessa live, ó, compartilha, ó, aqui embaixo. Logo aqui embaixo, ó. Tem tipo um aviãozinho, uma setinha. Para você compartilhar essa live, é só clicar aí e compartilhar, tá bom? Que tecido posso usar no lugar de linho? Pode usar tricoline, pode usar viscose, mas viscose é para quem já tem um pouco mais de habilidade na costura, tá? Se for iniciante, recomendo um tricoline, tá bom? Para aprender é mais fácil. Qual a agulha para um musseline? Musseline A9, com certeza. Musseline é um tecido muito chatinho de costurar. Gente, quem gostou da live, tira um print e compartilha, hein? Kelly tá pedindo aí, ó. Compartilha a live e faz um print, né, na verdade, e compartilha para divulgar essa semana e beneficiar outras pessoas também. A agulha 9 é a mesma da malha? Pra malha tem a agulha 9. Dessa agulhinha também de uso geral tem a agulha 9, tá? Print. Pode tirar print, gente. Pode tirar print e compartilhar e marcar aqui o nosso perfil. E é isso. Tchau, gente. Vou encerrar e continuem lá atentos lá nos grupos, tá bom? Durante essa semana a gente vai continuar fazendo várias lives de aquecimento. Muito obrigada pela atenção e pela participação de vocês. Tchau, beijo.